O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, galera. Começando mais um podcast. Quero já começar fazendo aquele agradecimento especial. Muito obrigado pelo carinho. Vocês que têm comentado lá no Instagram, que têm acompanhado a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, acompanhado, seguindo a gente lá no nosso canal. Muito obrigado pelo carinho. Pessoal, semana passada tivemos uma entrevista incrível. A gente conversou aqui com o Hudson. Foi muito legal. O Hudson, um cara sensacional. Hudson, quero te agradecer pelo carinho, meu irmão. Dizer para você que eu fiquei muito feliz em conhecer mais um pouquinho e quero te desejar sucesso nessa caminhada. Obrigado pelo carinho e obrigado por prestigiar o nosso podcast. Pessoal, toda semana a gente traz convidados especiais aqui. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, tá? A gente vai falar de um tema bastante importante. Eu já quero pedir a você que está sentadinho aí no sofá para que fique ligadinho e pega aí o seu telefone. Compartilha essa entrevista, galera, que com certeza vai estar ajudando muitas pessoas. E lembrando para vocês que tudo que a gente faz aqui, galera, a gente faz com muito carinho. E Papai do Céu tem nos dado a oportunidade de receber pessoas incríveis, galera. Hoje eu tô com uma grande amiga, uma pessoa que vai falar bastante com a gente, que vai ajudar muito. E olha, a gente teve que apertar aí para conseguir a agenda dela, porque ó, não é mole não, galera. Mas conseguimos e hoje ela tá aqui prestigiando o nosso podcast. Muito obrigado pelo carinho. Lembrando, galera, todas as quinta-feiras estamos aqui. A partir da próxima quinta-feira a gente vai mudar o horário, mas a gente vai estar conversando com vocês aí. E já estou falando um pouquinho demais, vou apresentar para vocês minha convidada. Hoje estou recebendo aqui doutora Carla Sena Ferreira, galera. Gente boa demais, vocês vão adorar essa entrevista. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Quero já começar agradecendo a senhora pela oportunidade, por nos prestigiar aqui. Sei que a vida da senhora é uma correria para acertar essa agenda aí, mas eu estou muito feliz, tá, de te receber aqui e eu tenho certeza, doutora, que esse nosso bate-papo aqui vai ajudar muitas pessoas, tá? É um tema muito importante. Pessoal, eu vou ler aqui só um pouquinho do currículo da nossa convidada. Doutora Carla Sena Ferreira, bacharel em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal Fluminense, especialista em saúde da família e enfermagem dermatológica, mestre em ensino na saúde, educadora em diabetes, galera. Olha isso, educadora em diabetes pela Sociedade Brasileira de Diabetes, habilitada em podiatria clínica e em laser terapia. Servidora pública há 25 anos. Atualmente, coordenadora do programa de diabetes do município da Baixada Fluminense. Doutora, que loucura, hein? Meu Deus. Gente, doutora, realmente a agenda deve ser apertada, hein? Doutora, eu fico muito feliz, né? Quando a gente veio para cá, o nosso objetivo era receber profissionais da saúde para estar conversando um pouco. A gente já teve a honra de receber médicos, enfermeiros, farmacêuticas. Semana que vem a gente vai estar recebendo uma assistente social também, que é uma grande amiga. Obrigado pelo carinho. E esse tema, doutora, que a gente vai estar falando hoje, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Pessoal, o tema de hoje é importante. Pega um pedacinho de papel. Tem dicas importantes que a doutora vai dar pra gente. Então, fica ligadinho e depois, gente, compartilha esse programa. Com certeza, você conhece pessoas que essa entrevista vai ajudar. Doutora, anotei umas perguntas aqui pra gente poder começar já. Eu queria começar com essa pergunta. Queria que a senhora, doutora, contasse um pouquinho da trajetória da senhora na enfermagem e como surgiu o interesse em atuar com diabetes dentro do serviço público, que eu acredito que deve ser, galera,
Imagine a demanda. Como é que foi isso, doutora? Bem, antes de começar a falar um pouquinho sobre a minha trajetória, eu quero te agradecer, Juninho, por ter aberto esse canal, essa oportunidade. Hoje, muito mais do que trabalhar com diabetes, eu me considero uma ativista pela causa, porque eu acho que ainda temos muito pouca visibilidade sobre o assunto. E é uma doença que cresce de forma assustadora e que, quando não é bem controlada, acaba acarretando complicações muito graves, muito sérias, né? Então, eu me considero uma ativista. Com relação à minha trajetória, assim que eu saí da faculdade, eu fui para a área da educação. Então, eu fiquei dando aula em cursos técnicos de enfermagem e comecei a prestar os primeiros concursos públicos. E aí acabei ficando com 2 matrículas em 2 municípios diferentes. E a minha paixão, desde a faculdade, desde a graduação, sempre foi pela saúde coletiva. Eu nunca vislumbrei trabalhar com pacientes de alta complexidade, em hospital, em CTI, emergência, e também nunca tive muita paixão pela saúde da mulher, que é algo muito comum na enfermagem. Eu sempre gostei muito da saúde coletiva e sempre gostei muito da saúde do adulto. Bem, eu acabei indo trabalhar na estratégia de saúde da família, né, e eu adorava trabalhar com a saúde da família. E depois de 17 anos trabalhando, né, na saúde da família, eu tive uma licença por questões de saúde, e quando eu voltei, o Saúde da Família me demandava 40 horas semanais, eu resolvi reduzir isso. Então, eu pedi para sair do Saúde da Família, ficar só com 20 horas, e tinha uma vaga na época, internamente na secretaria, para o programa de diabetes. Eu nunca tinha imaginado trabalhar com diabetes, apesar de ter sido sempre um assunto que me trazia muito gosto, mas eu nunca tinha imaginado. E aí eu fui trabalhar. E tinha, na época, uma médica e uma técnica de enfermagem que, assim, com pouquíssimos meses, saíram. E eu fiquei sozinha. Caramba, doutora! Eu fiquei sozinha com essa coordenação de todo um município, né? E na coordenação, você tanto tem que ter atenção e habilidade para lidar com os profissionais que atendem na ponta, como você também precisa ter habilidade para atender as necessidades do paciente, da pessoa que tenha diabetes. E aí eu vi que eu tinha um conhecimento muito raso em relação a uma doença, a um assunto tão importante, tão prevalente. E eu comecei a estudar mais, né? E aí eu fui participando de eventos científicos que envolvessem a diabetes, comecei a me envolver em comunidades de profissionais que trabalhavam com diabetes, e estou onde eu estou hoje. Doutora, ouvindo essa história da senhora, eu tô lembrando, eu entrevistei uma vez uma enfermeira aqui e ela falou a seguinte frase para mim: Juninho, a gente não escolhe a enfermagem. A enfermagem que escolhe a gente. E exatamente, eu lembrei exatamente dessa frase quando a senhora fala que começou, né? Como é que pode? Foi. Caramba, que legal, gente, que história sensacional. Pessoal, o nosso assunto hoje, galera, a gente vai falar sobre diabetes. Eu tenho certeza que você conhece alguém que faz tratamento, que é diabético. Então, fica ligado aí até o final, que essa entrevista, galera, tá sensacional. Vou sugar o máximo aqui da doutora. Eu sei que o tempo passa rápido, mas fica ligadinho aí. E depois não esquece, galera, de compartilhar esse programa, que com certeza você, repetindo, você vai estar ajudando muitas pessoas. Poxa, que história legal. Doutora, a senhora é formada pela Universidade Federal Fluminense e atua há 25 anos no SUS. Na visão da senhora, como a assistência à pessoa com diabetes evoluiu nessas últimas décadas? A gente teve um avanço grandioso em relação à terapêutica para diabetes, né? Que legal, doutora.
Que bom. Até muito pouco tempo atrás, nós tínhamos basicamente duas drogas para tratar diabetes, né? Um hipoglicemia antioral e o outro uma medicação parenteral, que é a insulina. Hoje, e num espaço de tempo muito curto, a gente pode dizer aí nos últimos 20 anos, mais do que quadruplicou a classe de medicamentos para tratar a diabetes, o que é fantástico, porque hoje, né, se sabe que a diabetes ela acaba agindo em determinados locais, são vários hormônios envolvidos nesse controle da glicose e que as medicações ainda não atingiam esses locais, essas regiões, esses receptores. E com essa descoberta, hoje a gente pode usar várias medicações que vão agir nessas regiões, nesses receptores diferentes, otimizando esse controle glicêmico. Um outro grande ganho, um outro grande avanço que teve nesses últimos anos em relação à terapêutica é a introdução do sensor contínuo da glicose, né, que hoje ele não é mais considerado como algo de diagnóstico ou simplesmente um teste para ver como está a sua glicose. Ele hoje faz parte do tratamento, né? Então é uma evolução imensa. Mas eu sinto, né, que no SUS a gente ainda precisa melhorar o acesso a essas tecnologias. Se a gente quer prevenir as grandes complicações, que são as amputações, as cegueiras, a insuficiência renal, as mortes súbitas por questões cardiovasculares, a gente precisa melhorar o acesso a essas tecnologias para as pessoas que usam o SUS. Doutora, caramba. Gente, nada melhor do que conversar com alguém especialista na área. Eu trabalho numa urgência, doutora, e quando chega paciente diabético, às vezes com o pé, com aquelas feridas, a gente leva para ser avaliado pelo cirurgião. E às vezes, doutora, o cirurgião, ele fala com o familiar, né, fala com o paciente que de repente vai ter que amputar uma parte. Então, assim, é muito triste, doutora. E aí a gente, conversando com a senhora, a gente vê que esse tratamento melhorou, a gente fica muito feliz. E também, doutora, falando sobre a questão de hospital, que eu trabalho no hospital clínico, paciente que a gente precisa furar o dedo dele, às vezes 4 vezes por dia, doutora. 4 vezes por dia. Às vezes o paciente fica 10, 15 dias internado. Gente, esse aparelhinho é sensacional, né, doutora? Sim, sensacional. Isso sem a gente falar em gestantes, né, que furam uma média aí de 6 a 8 vezes por dia, e crianças, né, que é o grande problema. Como que a gente consegue trabalhar com uma criança essa necessidade de tantos furos? Meu Deus do céu. Gente, não faço não. Pessoal, entrevista sensacional hoje. Olha, começou agora, galera, mas poxa, muito legal. Doutora, esclarecendo muitas dúvidas aqui pra gente. Bate-papo incrível. Não sai daí, fica ligado. Doutora, terceira perguntinha que eu anotei aqui. Como educadora em diabetes, formada por instituições como a Associação Brasileira de Diabética, qual o papel da educadora no controle da doença, doutora? E o que mais falta avançar nesse campo? Qual o papel da educadora, doutora? Então, eu vou usar a palavra de um dos maiores especialistas, um dos maiores estudiosos em diabetes que nós já tivemos, que foi um médico, né, que é o Dr. Joslin. E ele tem a seguinte frase: a educação em diabetes, ela não faz parte do tratamento da diabetes, ela é propriamente o tratamento. Então, a educação em diabetes é de fundamental importância no tratamento. O educador em diabetes é aquele profissional que tem habilidades, que lança a mão de metodologias de educação para poder instrumentalizar o paciente, para poder instrumentalizar a pessoa com diabetes. E facilitar a esse paciente ele adquirir a prática do autocuidado, que a gente sabe que é tão importante nas doenças crônicas. É o paciente começar a compreender a sua situação, a sua condição e fazer escolhas inteligentes. Com isso, ele consegue ter uma melhor adesão ao tratamento. Doutora,
Gente, caramba, doutora. Então, na verdade, o tratamento, não faz parte do tratamento. Doutora, quando eu vou escutando a senhora falar, eu fico lembrando de cada paciente, doutora, que eu levo lá, sabe? Assim, igual a senhora falou, como aumentou o número, né, que a gente vê. Eu não sei se na verdade aumentou, doutor, ou se de repente a gente não sabia, né? Mas a gente tem percebido muitos pacientes. Sim. E levado muitos pacientes para avaliação cirúrgica. Eu tenho sentido essa parte, assim, que é um momento muito difícil. Alguns pacientes, quando o médico fala, que infelizmente tem que falar, né, doutora? É verdade. Às vezes o paciente recebe essa notícia, fica chorando. Doutor, mas como que eu vou fazer, doutor? Como é que eu vou viver sem essa, sabe? Então, é muito difícil. Gente, olha só que entrevista, pessoal. Poxa. Doutora, eu tenho mais uma pergunta, essa quarta. Muitas pessoas ainda veem o diabético como açúcar alto. Quais são os mitos e desinformações, doutora? Que eu acredito que deve ter muito. Eu já ouvi, doutora. Muitas, são inúmeras, né? Para começar falando um pouquinho sobre a diabetes em si, né? A diabetes é uma deficiência do nosso corpo, né? Que acaba tendo essa sobra, digamos assim, de açúcar no sangue, mais precisamente de glicose, né? Um tipo de açúcar. E esse açúcar, ele precisa estar dentro da célula, porque ele é a principal fonte de energia para o nosso corpo. Então, para nós respirarmos, para andarmos, para falar, para comer, para o coração bater, o nosso corpo precisa de açúcar. A questão é que esse açúcar precisa estar dentro da célula e não do lado de fora. Então, quando isso para de acontecer, esse açúcar para de entrar para dentro da célula, é preciso usar algumas medicações, é preciso fazer outros tratamentos, como atividade física, alimentação saudável, cessar o tabagismo, para que esse açúcar possa, então, ficar dentro da célula. A gente precisa entender que, por exemplo, quando se fala que eu estou com diabetes, então eu não posso mais comer nada que dá debaixo da terra, isso é um grande mito, tá? Já ouvi também, doutora. Pois é. O que acontece, né? A maioria desses vegetais que dão debaixo da terra, eles são ricos em carboidrato. E o carboidrato é a principal fonte de açúcar, de glicose, mas a gente, como eu falei no início, a gente precisa dele para ter energia. Então, comer sim, não significa que você não pode mais comer, que você nunca mais vai poder comer um bolo, que você nunca mais vai poder tomar sorvete. Essas colocações são mitos, né? A gente precisa ter conhecimento do tipo de carboidrato que eu vou estar ingerindo, acompanhado de que eu vou ingerir, horário que eu vou ingerir e quantidade. Então, tudo isso é que vai afetar realmente a minha glicose ou não. Então, comer carboidrato é possível, é permitido, mesmo para quem tem diabetes. Né? Então, são muitos mitos, né? Eu nem vou conseguir elencar todos aqui, né? Mas aí a gente percebe como faz falta, né? Um profissional qualificado, atualizado, para poder fazer uma orientação adequada, porque muitas vezes a gente vê determinadas orientações partindo até de profissionais. Porque, como eu falei para você, né, o nosso conhecimento em diabetes, se a gente conta só com a faculdade, só com a graduação, é muito raso, é muito superficial. E as coisas evoluem muito rapidamente. Então, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa se atualizar para prestar um serviço de qualidade
para essas pessoas que têm diabetes e também para os seus familiares, porque muitas vezes ele até começa a conhecer melhor, mas aí o familiar não conhece e aí começa aquele conflito intrafamiliar. Não, você vai comer separado, você vai ter dieta, você não pode isso, você não pode aquilo. Então é importante que todos, né, e a comunidade como um todo tenha esse conhecimento, porque afinal de contas, você falou sobre essa questão, não sei se aumentou, se não aumentou, né? O último Atlas do IDF do ano passado, ele trouxe a estimativa de 1 entre cada 9 pessoas no mundo tem diabetes. Caramba, doutora. Gente, doutora, praticamente, gente, muitas pessoas têm diabetes. Doutora, e muitas pessoas também têm, e de repente pode ser que não saiba que tenha também a diabetes. Sim. Né? Dessas 9, né, pelo menos 50% desconhece o seu diagnóstico. Meu Deus do céu, 50%? Então é meio a meio. Doutora. Um sabe, o outro não sabe. Um sabe, o outro não sabe. Doutora, eu estou lembrando aqui um fato, uma grande amiga, uma pessoa nova, ela devia ter uns 38, 40 anos, era diabética, mas ela tratava, minha vizinha tratava, às vezes não tratava direito, e um dia, doutora, a gente foi num laboratório, encontrei com ela eu fui fazer alguma coisa, ela estava lá para colher o exame de sangue, eu lembro que ela colocou assim o copo para pegar água, e o copo encheu de água e ela não viu. Doutora, aí eu falei com ela, Cristina, o copo está cheio. Doutora, ela estava ficando cega. Sim. E uma pessoa nova, doutora. Meu Deus do céu, aquilo, sabe? Eu imagino quantos e quantos casos que a senhora já deve ter cuidado, já deve ter presenciado. É assim. E hoje, doutora, no final dessa entrevista, a gente vai conversar um pouco, porque... De repente, se as pessoas puderem entrar em contato, se a senhora tem consultório, se a senhora atende, porque, gente, importante demais. Às vezes eu vou fazer na entrevista, quando o paciente chega no hospital, aí eu pergunto, você é hipertenso? Ele, não, mas eu tomo remédio. Muito comum. Aí eu pergunto assim, você é diabético? Não, eu sou pré-diabético, mas eu tomo remedinho. Então, assim, muitas pessoas têm o diabetes, não sabem, e você que está iniciando esse processo, que descobriu agora, né, que tem esse diabetes, a doutora falou, não é motivo, né, doutora, para se desesperar, né, porque a primeira coisa que a pessoa, não posso comer doce nunca mais na minha vida, a primeira coisa que a pessoa pensa, doutora. E isso a gente precisa desmistificar, né? A gente tem agora essa nova classificação da diabetes, onde a gente tem também o pré-diabetes. A gente não pode deixar de considerar essa condição do pré-diabetes de forma alguma, né? Alguns até já tentam reverter essa nomenclatura porque eles acham que, na verdade, já é o diabetes, né? E que esse termo pré-diabetes pode acabar levando com que a pessoa não ache tão importante, não dê tanta relevância. Então, entendi. Mas o que a gente precisa fazer é disseminar a informação de que o pré-diabetes tem grandes chances de reversão, né? E que se o médico resolve prescrever uma medicação mesmo no pré-diabetes, você deve usar, você não deve ter medo e falar, não vou começar a usar a medicação, já que é só pré, depois eu nunca mais vou parar a medicação. Já ouvi isso, doutora. Tem grandes chances de você parar, né? Se você consegue ter mudanças de estilo de vida e usar a medicação que o médico prescreveu, a chance de você reverter isso é muito grande. Porque no pré-diabetes, o seu corpo está te avisando, ele está dando um alerta para você, olha, eu não estou bem. Eu estou entrando em falência, eu estou com muita inflamação, eu preciso sofrer um processo aí de renovação, eu preciso desinflamar. E aí, se você atende a esse pedido de socorro, isso reverte. Doutora,
De repente ela vai até puxar minha orelha. Eu fiz uma pergunta que eu não anotei aqui, mas que eu lembrei agora que eu ouvi uma pessoa falar. Qual a diferença do tipo 1 para o tipo 2, doutora? Do dia que a gente escuta muito falar, não, eu sou diabético tipo 1, sou diabético tipo 2. Qual a diferença? Sim. Na verdade, a gente tem muitos tipos de diabetes, Tem muitos, doutora. inúmeros tipos de diabetes, né? Nós temos aí, ano passado, a gente teve até algumas notícias na TV, não sei se as pessoas chegaram a ver, sobre o diabetes tipo 5, que é um diabetes relacionado à inanição. Então, são quadros de diabetes que foram encontrados principalmente em países muito carentes da África, e eles relacionaram esse diabetes a pessoas que passavam por grande privação alimentar. Então, mais uma vez, mostrando que parar de comer não é a solução para o diabetes. Senão essas pessoas não seriam, né, doutora? Né? Não teriam diabetes. Que legal. Então, não é. Uhum. E, claro, o mais comum, de fato, é o tipo 1, o tipo 2 e o gestacional. Então, o diabetes tipo 1 é o que a gente chama de doença autoimune, né? Então, o indivíduo tem realmente um defeito genético e ele para de produzir insulina. Esse tipo, obrigatoriamente, tem que usar insulina, porque o pâncreas dele, um grupo de células do pâncreas, não consegue produzir a insulina. Então, ele vai usar a insulina por toda a vida até a cura da doença, que eu acredito que está muito próximo, por sinal. Opa, que bom. Eu acredito. Uhum. E o tipo 2, não. O tipo 2 é um tipo de diabetes que está mais relacionado à resistência do corpo à ação da insulina. Então, você ainda tem a produção da insulina, mas todos os tecidos do seu corpo que precisam dessa insulina para o açúcar entrar, eles começam a não reconhecer mais essa insulina. Então, o açúcar acaba ficando do lado de fora. Essas pessoas, com o passar do tempo, é possível que o pâncreas comece também a diminuir a produção da insulina. Então, é possível que em algum momento do tipo 2 você tenha que usar a insulina. Mas, em geral, você começa o diabetes tipo 2 usando medicação oral e com mudança de estilo de vida. Poxa, pessoal, nada melhor do que conversar com quem sabe, né? Aquele ditado que diz assim, de médico e de louco todo mundo tem pouco. Gente, se você tem diabetes, procura uma pessoa especializada, não é isso, doutora? Com certeza. Não vai porque assim, gente, cada um fala uma coisa, né? A gente já ouviu falar tanta coisa, o ideal é você procurar alguém, fazer um acompanhamento direitinho, é muito importante, gente, é muito importante, né? Hoje, graças a Deus, a gente está tendo a honra, o privilégio de receber aqui a doutora Carla, que está tirando todas essas dúvidas para a gente, né? Infelizmente, são muitas pessoas diabéticas, né? Com certeza, não tenho dúvida que você conhece alguém que é diabético, então compartilha isso aí, gente, compartilha esse programa, porque essa entrevista está muito legal, a doutora está tirando aqui todas as dúvidas da gente, então a gente tem que aproveitar, galera, vamos aproveitar. Doutora, falando em atenção primária, qual a importância da estratégia da família no diagnóstico precoce e no acompanhamento contínuo da pessoa? É essencial, né? A importância é imensa da estratégia de saúde da família. Eu sou cria do Saúde da Família, eu sou apaixonada por essa política de saúde, né? Sou apaixonada pelo nosso Sistema Único de Saúde. Que legal, doutora. Sou. E a importância da estratégia é porque ela é a porta de entrada, ela deve ser a porta de entrada da rede. Então, ao invés da pessoa buscar atenção na emergência, no pronto-socorro, que é algo que a gente ainda vê nos dias de hoje, né? Uma cultura aí ainda lá antiga das décadas de 1970, e também é uma falha porque a maioria dos territórios ainda não são 100% cobertos pelo Saúde da Família, né? Então, acaba que o paciente não entra por ali. Mas quando ele entra por ali, quando a gente tem um território 100% cadastrado, né? Essas pessoas são conhecidas
daquela equipe. Então, o próprio agente de saúde, que é capacitado, que é treinado para essa identificação, ele pode fazer esse agendamento para que essa pessoa possa ir para o posto, passar pelo médico ou pelo enfermeiro da equipe, e esses profissionais, sendo também capacitados, eles podem seguir as recomendações mundiais de quem rastrear, quando rastrear e como rastrear. E com relação ao acompanhamento, é outra coisa também muito importante, né? É você ter alguém que vai até a sua casa com bastante frequência, que vai te incentivar nessa mudança de hábito, ter esse profissional que você pode ter esclarecimento com relação aos efeitos colaterais que surgem quando começa a usar uma determinada droga. Então, isso é muito importante. A estratégia é uma grande luz, é um grande caminho. Eu diria que é a solução, realmente, para a gente conseguir melhorar essa situação que a gente vive hoje em relação à diabetes. Caramba, doutora. E assim, acesso, né, todas as pessoas, né, doutora? Então, assim, né, às vezes as pessoas mais humildes, né? Então, esse acesso aí é importante demais. Doutora, a diabetes, tipo assim, eu costumo dizer assim, tem algumas doenças que ela não aparece de uma hora para outra, né? Aconteceu. Não, a diabetes, ela costuma avisar, doutora, dar algum sinal, alguma coisa, de que a pessoa tá... Eu já ouvi falar que a pessoa costuma beber muita água, né, doutora? Não sei se é mito, que a gente já ouviu tanto mito, doutora. Não sei se é... Então, a diabetes é uma doença muito silenciosa, né? E talvez isso seja um dos problemas para a gente conseguir melhorar esse diagnóstico da diabetes. Mas quando a gente tem profissionais bem capacitados, a gente consegue ter esse diagnóstico. Os sinais e sintomas da diabetes são muito subjetivos, né? Os principais são muita sede, como você disse. Consequentemente, se ela bebe muita água, ela vai urinar muito, então a pessoa faz muito xixi, a pessoa sente muita fome e a pessoa começa a perder peso. Esses sinais e sintomas são mais comuns no diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 é ainda mais difícil da gente identificar sinais e sintomas. Muitas vezes o diabetes tipo 2, quando o paciente não é do saúde da família, certo, quando o paciente não é aquele paciente que anualmente passa por uma consulta para fazer os exames, para saber como anda a sua saúde, muitas vezes ele só vai descobrir o diabetes tipo 2 quando ele tem uma ferida no pé que começa a demorar para cicatrizar, quando ele faz um infarto, quando ele faz um AVC, quando ele começa a ter dificuldade para enxergar, aí descobre que ele tem o diabetes tipo 2. Então, não é mito falar que quem tem diabetes bebe muita água, tem muita sede. Tá? Gente, muito bom, né? Doutora, realmente a senhora se dedicou ao que escolheu, hein? Meu Deus, gente, muito conhecimento em pouco tempo para a gente fazer tantas perguntas aqui. Pô, hoje eu vou ter que pedir para ter 2 horas de programa hoje, hein? Doutora, a senhora é coordenadora de um grupo de diabetes, né? Em um município da Baixada Fluminense. Quais são hoje os maiores desafios enfrentados por esses pacientes diabéticos nessa região? Quais são os maiores desafios, doutora? Eu acho que são desafios, na verdade, gerais, né? Em praticamente todo o território brasileiro. Em todo o território brasileiro, não é específico eu creio que não. Que é a questão do acesso aos insumos farmacêuticos. Então, a gente ainda tem muita dificuldade de ter sensor, pelo menos para alguns grupos. A gente tem dificuldade de atender a todos com o glicosímetro para fazer o teste da ponta de dedo. A gente tem dificuldade de ter acesso a algumas medicações, mesmo que já liberadas pelo SUS. A Sociedade Brasileira de Diabetes, junto com várias associações civis, tem lutado muito para melhorar o acesso aos análogos, que são insulinas mais
melhor elaborada e que podem agir melhor no corpo, prevenindo principalmente o grande temor da insulina, que é a hipoglicemia. Mas a gente ainda não tem esse acesso facilitado. Então, eu acredito que esse seja o grande dificultador, além, é claro, da falta de capacitação para esses profissionais, né? Então, a gente ainda encontra, principalmente os profissionais generalistas, né, que acabam não querendo mesmo conhecer melhor, se aprofundar mais em diabetes, porque, afinal de contas, é só diabetes. Poxa, doutora. É a impressão que, né? Diabetes, todo mundo tem diabetes, então não tem o que conhecer. Mas como tem? Como tem? Doutora, e realmente, muitas pessoas diabéticas, doutora, muitas. Eu conheço muitas pessoas. Doutora, na prática clínica, quais são os erros mais comuns que a senhora observa no autocuidado? Seja em relação à alimentação ou monitorização da glicemia, né? Porque no autocuidado, às vezes, sei lá, não sei se as pessoas não cuidam direito. Tem muita dificuldade, né? Gente, é importante, gente, cuida, faz direito. Mas eu acho que nem é culpa deles, sabe, Júnior? Eu acho que falta muito essa questão do profissional na fala com o outro, né? Na empatia, né? Porque entendi. é muito difícil você lidar com a diabetes, porque ela passa a ideia de você perder o doce da vida. E ninguém quer perder o doce da vida. Quem quer ter uma vida amarga? Ninguém quer ter. Então, a gente precisa mudar esse discurso, né? A gente precisa, enquanto profissional, ter mais instrumentos para traçar estratégias junto com a pessoa que está ali. A gente precisa oferecer a eles vários caminhos e não um único caminho. Então, a gente precisa aprender a falar, a gente precisa aprender a tocar no indivíduo, a tocar fisicamente, a tocar sentimentalmente, para que esse indivíduo comece, então, a aprender a fazer as suas escolhas. Não é certo, não é correto, não é efetivo eu exigir determinadas coisas para a pessoa que tem os seus princípios, os seus ideais, a sua cultura, a sua religiosidade, a sua sexualidade, enfim, cada um é um ser único, isso precisa ser respeitado, né? E cada vez a gente observa isso menos, né, na relação profissional de saúde-paciente. Então, a gente precisa resgatar isso, né? E erros muito comuns acontecem no autocuidado porque tudo parece muito sem sentido para ele. Se ele não consegue entender o sentido daquilo ali, ele não vai cumprir. Então, por exemplo, um grande problema de erro, né, de problema no autocuidado, rodízio de insulina. Todo mundo sabe que precisa fazer o rodízio, né? Tem que fazer o rodízio na aplicação de insulina. Não adianta eu chegar para o paciente e dar um bonequinho lá de papel falando, você vai fazer aqui. Isso não faz sentido para ele, né? Eu preciso aprofundar esse diálogo com essa pessoa para ele começar a reconhecer o que é um rodízio, a importância do rodízio, o que aquilo vai evitar. Né? E aí acaba que as pessoas fazem assim, estou fazendo rodízio, faz de um lado direito, faz de um lado esquerdo. Isso não é rodízio que vai prevenir complicações, né? Então eu preciso aprofundar isso. São muitos erros, né? Um outro erro muito comum de autocuidado é justamente a alimentação. A alimentação, né? Ele acaba se privando, e aí chega um dia e ele esburaca. Então não adianta. Entendi. Ou então ele para de comer o pão francês dele, que é um produto que tem carboidrato, mas é um produto minimamente processado e que, acompanhado de uma fonte de proteína, vai ter um impacto igual ou menor do que aquele pão de 1000 grãos
que às vezes custa uma grande parte do salário dele e que é um alimento altamente processado, que tem um monte de aditivo, que tem um monte de conservante, que vai causar muito malefício para a saúde dele, que vai criar diferença na família. Ah, eu como esse pão, você come outro pão. Então não pode ser essa lógica, não é mais essa lógica. Incrível, doutora, a senhora vai falando e eu vou vendo as coisas, sabe? Eu vou vendo as cenas, doutora, que são realmente coisas que acontecem. Doutora, agora, a missão da senhora, eu acredito que é muito difícil. A gente conversando aqui um pouco, eu penso assim, quando a gente cuida de um paciente, que ele tem um diagnóstico, que ele está com dor, eu acho que de repente é mais fácil a gente falar, cara, tu tem que tratar porque ele está sentindo dor. Agora diabetes, sabe? Como ele não tem dor, doutora, né? Eu acho que esse é um desafio para a senhora, né? Não mostrar, mas ele pode falar assim, Juninho, mas eu não estou sentindo nada. Que desafio, hein, doutora? Sim. Caramba. Verdade. Sendo que lá na frente pode... gente, pessoal, olha, excelente entrevista hoje, bate-papo bom demais, curta aí, compartilha, porque hoje, doutora Carla, dando dicas incríveis, tirando dúvidas demais pra gente aqui, estou muito feliz. A formação da senhora na enfermagem dermatológica, doutora, e podiatria clínica, traz um diferencial importante. O cuidado com os pés ainda é negligenciado? E que alerta, doutora, a senhora daria aos pacientes e profissionais? Cuidado com os pés, gente. Olha essa pergunta agora. Sim, é muito negligenciado, né? A gente hoje tem uma triste estimativa, também dados de 2024, de que a cada 20 segundos uma pessoa em algum local do mundo está perdendo o seu pé em virtude da diabetes. Meu Deus, doutora. Então, são dados, assim, de guerra, né? Caramba. Como que a cada 20 segundos uma pessoa está perdendo o seu pé ou parte do seu pé para diabetes? Então, a gente precisa mudar essa estimativa, a gente precisa mudar essa perspectiva. E o pé, ele é negligenciado por várias questões, né? O pé é o final do nosso corpo. O pé, na maioria do tempo, ele está calçado, ninguém vê. Então, a gente não tem esse hábito de observar o pé. A gente não tem o hábito, enquanto profissional, de pedir ao paciente para tirar o calçado, para tirar a meia e observar esse pé. A gente não tem hábito de tocar o pé e a gente precisa disso, né? Então, falta conhecimento e falta hábito para melhorar isso. A gente tem um teste de rastreio para ver se o paciente já perdeu essa capacidade de reagir a determinados estímulos perigosos, como uma temperatura mais quente, um objeto pérfuro-cortante, que é muito rápido e muito fácil, não precisa de instrumento nenhum, a gente faz com a ponta do nosso dedo, tocando no pé do paciente. E se a gente pergunta qual de um número de 10 profissionais, quais de vocês fizeram isso ao longo do ano? Você vai ouvir 1 ou 2 falando que fez, né? E isso não pode ser dessa forma, né? A gente precisa que todas as pessoas com diabetes, que todas essas pessoas tenham seus pés examinados por um profissional de saúde, fazendo rastreio para perda da sensibilidade protetora e fazendo rastreio para pulsos arteriais palpáveis pelo menos uma vez ao ano. E a pessoa com diabetes, né, aí já fica o alerta para essas pessoas, é que elas olhem os seus pés diariamente. Além de olhar os seus pés, né, e aí uma dica, né, para ajudar nessa visualização do pé é você pegar um espelho, você cruza a sua perna, o seu pezinho está aqui, você passa o espelho por baixo dos seus pés para ver se não surgiu se não tem nenhuma alteração naquele pé, né?
Se tiver uma calosidade, se tiver um pontinho, né, de hemorragia, se tiver uma rachadura, você precisa procurar o mais rapidamente possível um profissional capacitado, especializado para cuidar desse pé. Além de olhar o pé, as pessoas que têm diabetes, elas precisam olhar seus calçados diariamente, né? Não é pouco comum a gente ouvir pessoas que têm uma feridinha no pé e a gente pergunta, mas como que isso aconteceu? Porque tinha um caroço de feijão dentro do meu tênis, eu pisei nele, fiquei andando o dia todo, não vi. Doutora. Esse feijãozinho acabou ferindo, eu não percebi, só fui perceber dias depois. Então, ele precisa olhar também o calçado, bater, porque se tiver alguma coisa dentro, vai sair. Procurar sempre usar meias de algodão, meia clara, porque se você tiver alguma secreção saindo do pé e você está com uma meia clara, você vai ver isso. E aí você vai procurar o que está acontecendo com o seu pé. Gente, quantas dicas, pessoal! Já valeu muito a pena essa entrevista. Olha que monte de dicas que a doutora está dando para gente. Anota aí, galera, anota aí. Doutora, sensacional. Estou muito feliz, doutora. Muito obrigada. Doutora, a diabetes perinatal ainda é pouco discutida. Quais são os riscos e cuidados essenciais durante a gestação para uma mulher com diabetes? É muito importante que esse cuidado se inicie, na verdade, antes da gestação. Né? Antes da gestação. O ideal é que toda mulher que pense em engravidar, que ela faça primeiro um exame de sangue para ver em quanto está essa sua glicose. Porque se ela já está com pré-diabetes, ou se ela está num nível já bem próximo, né, ao valor, o ideal é que ela retarde um pouco esse sonho, que ela retarde um pouco essa gravidez, para que ela possa ter uma gestação mais tranquila. Porque a gente pode ter uma gestação que resulte bem, apesar da diabetes, mas é preocupante, né? A gente tem aí uma série de questões que envolvem essa gestação, tanto de risco para ela, como de risco para esse bebê. Tanto durante a gestação, como no nascimento desse bebê. Então, a gente precisa ter uma atenção muito especial com essa mulher e que, como eu falei, isso deve ser iniciado antes da gestação para que a gente possa evitar. Uma vez ocorrendo a gestação simultaneamente a diabetes, essa mulher muitas vezes vai ter que entrar com medicação, preferencialmente insulina. Algumas vezes ela não vai fazer uso de medicação. Dependendo da condição dela, ela vai ser estimulada a fazer um exercício físico, a ter uma alimentação mais saudável e a ter um ganho de peso muito controlado. Porque a gente não quer que uma gestante perca peso, mas a gente também vai ter que controlar isso para evitar um descontrole glicêmico maior. Muito legal, doutora. Poxa, dicas importantíssimas. Conheço algumas mulheres que estão diabéticas, né, e estão pretendendo, então, aí, né, é um sonho, né, de muitas mulheres ter filho. Então, gente, mais uma dica importantíssima da doutora Carla aqui pra gente. A diabetes, ela não vai ser uma contraindicação para engravidar. Então, mulheres com diabetes, elas podem engravidar, mas ela precisa estar num bom controle glicêmico. Doutora, quantas dicas importantes, um bate-papo importantíssimo. A hora, gente, quando a entrevista é boa, quando o assunto é importante, a hora voa. Parece, doutora, o nosso programa aqui já está quase terminando e eu ainda tinha anotado algumas perguntas aqui, galera, mas vamos ver se a gente consegue adiantar aqui. Doutora, como a senhora avalia a senhora já até falou um pouquinho, mas como a senhora avalia o preparo dos profissionais da enfermagem para lidar com os diabéticos? E o que deveria reforçar na formação e na educação permanente? Eu acho que na formação talvez seja complicado,
por conta de toda a grade grade, curricular, que realmente é muito apertada, enfim. Mas durante, né, a sua vida profissional, é muito importante que você tenha esse conhecimento mais aprofundado em diabetes, tendo em vista que é uma doença crônica, é uma doença que vai atingir cada vez mais a nossa população, tendo em vista que a nossa população está envelhecendo. É verdade, doutora. Então, a gente precisa estar melhor preparado para atender essas pessoas. Então, a educação permanente em saúde vai ser de fundamental importância para melhorar o nível de conhecimento desses profissionais. Doutora, tempo voando, nosso tempo está finalizando. Poxa, a gente queria ficar aqui a tarde toda. Doutora, a senhora, doutora, gente, já deu para provar, não precisa mais nada. Doutora, quanto conhecimento. Eu queria perguntar, a senhora atende em consultório particular? Se as pessoas quiserem, a senhora faz consulta, a senhora faz esse tipo de trabalho? Porque, doutora, olha só, gente, vale muito a pena. Vou estar indicando se a senhora fizer esse trabalho, sem sombra de dúvida, doutora. Então, eu não tenho consultório, né, particular, mas eu faço atendimentos domiciliares e também por via remota. Então, assim, por todo o Brasil, né, às vezes as pessoas passam pela consulta médica e aí precisam de orientação com relação a toda aquela mudança de estilo de vida, ao uso das medicações, a montar e desmontar canetas de insulina, a colocar sensor. Então, eu faço toda essa parte de educação e faço também os atendimentos domiciliares para cuidado dos pés. Então, eu faço todo aquele trabalho de podoprofilaxia, de cuidado com as unhas, de tratamento de onychomicose, remoção das calosidades, que são as lesões pré-ulcerativas, faço tratamento e indicação também para uso de órtese, uso de palmilha, calçado terapêutico, eu faço atendimento domiciliar. Gente, doutora, a senhora pode... Pessoal, aquela caneta que eu pedi para você deixar aí, o pedaço de papel, a senhora pode passar o contato, o Instagram, como que as pessoas entram em contato com a senhora? Eu também vou estar indicando a senhora, doutora, com certeza. O meu Instagram é o educabetes.carla. Então, fácil demais, hein, galera? Educabetes.carla. Pô, fácil. É fácil e é um canal realmente que eu tento trabalhar essa parte de educação, de esclarecimento para as pessoas que têm diabetes. E tem também o WhatsApp, que é o 24 999 22 50 75. 24 999 22 50 75. Anota aí, pessoal. Se por acaso não conseguiu anotar, gente, pode entrar em contato pelo Instagram da doutora. Se não conseguir também, entre em contato comigo, que eu vou ter o prazer de passar esse contato para vocês e com certeza a gente vai estar ajudando muitas pessoas. Doutora, quero mais uma vez agradecer a senhora por esse carinho, sabe, por tirar esse tempo para ajudar essa população, esses nossos seguidores que nos seguem aí toda quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho, foi uma entrevista incrível, eu estou muito feliz. E se a senhora quiser deixar um abraço aí a alguém, que a gente vai estar finalizando, que o nosso já chegou da lei, já falou assim, Juninho, já acabou. Bem, Juninho, eu quero mais uma vez agradecer a você por ter aberto essa oportunidade, né? E deixar um recado para todas as pessoas que têm diabetes, em especial as pessoas daqui de Petrópolis, né? Que elas não desanimem, que elas tenham coragem, determinação, que a diabetes é uma doença como inúmeras outras doenças, mas que tem tratamento e que eu estou sempre à disposição para ajudá-los. Gente, sensacional! Olha, terminando mais um bate-papo incrível. Eu estou muito feliz, pessoal. Muito, muito feliz que eu estou saindo daqui com muitas informações. Doutora, muito obrigado pelo carinho. Pessoal, muito obrigado. Compartilhe esse programa, gente. É importante demais. Lembrando, quinta-feira que vem vamos estar aqui mais uma vez com mais uma convidada especial. Aguardo você e vai lá e compartilha, tá, gente? Compartilha esse programa. Obrigado pelo carinho. Até semana que vem.